pergunta a Jonas: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas, um profeta, foi instruído por Deus a pregar o arrependimento na cidade maligna de Nínive. Temendo a missão, Jonas fugiu para Tarsis em um navio. Durante a viagem, uma tempestade ameaçou o navio, e os marinheiros descobriram que Jonas era o culpado. Ele sugeriu que o lançassem ao mar, e assim que o fizeram, a tempestade cessou. Jonas foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites em seu ventre, onde se arrependeu e orou a Deus. Deus ouviu suas orações e ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. Obedecendo a Deus, Jonas foi a Nínive e anunciou a destruição iminente. Os ninivitas se arrependeram, jejuaram e pediram perdão, e Deus poupou a cidade. Apesar de minha relutância inicial e minha tentativa de fuga, aprendi que não se pode escapar da vontade de Deus. Aprendi que sua misericórdia é imensa e que Ele está disposto a perdoar até mesmo aqueles que parecem mais distantes dele. Depois da experiência em Nínive, pensei que minha jornada estava completa. No entanto, Deus ainda tinha lições para me ensinar. Enquanto eu estava fora da cidade, desanimado pela aparente mudança de planos de Deus, Ele me ensinou uma valiosa lição sobre compaixão. Deus fez crescer uma videira para me dar sombra, enquanto eu me sentava e observava a cidade, mas logo depois a videira morreu, deixando-me exposto ao sol escaldante. Eu estava furioso com a perda da minha sombra, mas Deus me lembrou que eu estava mais preocupado com a videira do que com as pessoas de Nínive que Ele amava e se importava. Compreendi então que minha visão estreita e meu egoísmo não estavam alinhados com a vontade de Deus. Ele me ensinou que sua compaixão se estende a todas as pessoas, não apenas àquelas que eu considerava dignas. Entendi que minha missão como profeta não era apenas pregar, mas também amar e ter compaixão pelo próximo. Aprendi que a vontade de Deus vai além do que eu possa compreender e que Ele sempre age em amor e justiça. Assim, minha jornada como profeta foi marcada por desafios, aprendizados e, acima de tudo, pela imensa graça e misericórdia de Deus. Agora, Senhor, tira minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. Aqui está Jonas, em seu estado mais cru e vulnerável, pedindo a Deus para morrer, porque ele não consegue lidar com a situação em que se encontra. Em Jonas capítulo 4, versículos 4 e 5, encontramos uma cena que à primeira vista pode parecer banal, mas é na verdade altamente reveladora. Deus pergunta a Jonas: você tem alguma razão para esta fúria? Em vez de responder, Jonas sai da cidade, monta um abrigo e senta-se debaixo dele à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas capítulo 4, versículo 6, fala de um momento revelador na história turbulenta de Jonas com Deus. Neste versículo, Deus faz uma planta crescer para oferecer sombra a Jonas, aliviando-o do calor extremo enquanto ele esperava para ver o que aconteceria a Nínive. Parece um simples ato de bondade divina, mas a realidade é muito mais complexa e tem implicações significativas. Primeiro, vamos falar sobre a planta. Não é qualquer planta, é uma planta que cresceu milagrosamente da noite para o dia, especificamente para oferecer conforto a Jonas. Neste ato, Deus mostra uma compaixão particular e cuidadosa, até mesmo quando Jonas estava em um estado de teimosia e julgamento. Aqui é uma lição sobre o caráter acolhedor da misericórdia divina. Deus cuida de nós, mesmo quando estamos desanimados, zangados ou distantes. Em segundo lugar, essa planta funciona como um espelho, refletindo a própria atitude de Jonas. Ele estava confortável em aceitar a bondade e a misericórdia de Deus quando beneficiava ele mesmo. Mas ele não conseguiu estender essa mesma misericórdia para os habitantes de Nínive. No versículo 7 e 8 do capítulo 4 do livro de Jonas, experimentamos uma dramática reviravolta. Deus, que anteriormente tinha providenciado uma planta para dar sombra e conforto a Jonas, ordena agora que um verme ataque a planta, fazendo-a murchar. Ao mesmo tempo, Deus envia um vento quente e árido, tornando o desconforto de Jonas quase insuportável. Parece uma atitude cruel, mas é um gesto carregado de significados e lições valiosas. Primeiramente, a morte da planta simboliza a incerteza de nosso conforto terreno. Assim como Jonas, muitas vezes nos apegamos a coisas efêmeras para encontrar alívio ou felicidade. A planta, que trouxe alegria temporária a Jonas, não estava destinada a durar para sempre, da mesma forma que muitas de nossas próprias fontes de conforto e alegria. Em segundo lugar, a experiência de perder a planta e enfrentar as condições severas expõe a hipocrisia na atitude de Jonas.
Ele estava disposto a aceitar a misericórdia e a bondade de Deus quando estas lhe eram favoráveis. Mas relutava em estender a mesma compaixão aos habitantes de Nínive. É uma crítica direta, como frequentemente vivenciamos a empatia e o amor de forma seletiva, escolhendo quem merece nossa compaixão. Aqui estão mais alguns exemplos de personagens bíblicos que, apesar de seus pecados, foram usados por Deus como missionários. Jacó enganou seu irmão Esaú, mas foi transformado por Deus e se tornou. Este evento crucial na vida de Jacó não é apenas um encontro físico, mas um símbolo profundo da luta humana com Deus, a busca pela bênção divina e a transformação espiritual. O primeiro encontro, a escada de Betel. Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, experimenta seu primeiro encontro sobrenatural enquanto fugia da ira de seu irmão Esaú. Jacó, que havia usurpado a bênção de seu irmão, encontrava-se em um estado de incerteza e medo. Durante a sua fuga, ele teve um sonho em Betel, onde viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Neste sonho, Deus renova a promessa feita a Abraão, garantindo a Jacó que sua descendência seria numerosa e que ele estaria com ele onde quer que fosse. Este evento marca o início da transformação de Jacó. A escada simboliza a conexão entre o céu e a terra, um acesso direto ao divino, onde os anjos atuam como mediadores da presença de Deus. Este encontro não só tranquiliza Jacó, mas também o fortalece com a promessa divina, mostrando que, mesmo em seus erros e temores, Deus permanece fiel. O segundo encontro, o anjo no sonho. O segundo encontro de Jacó com o anjo ocorre em um sonho, onde o anjo de Deus o instrui sobre como prosperar. Mesmo quando os homens tentam nos prejudicar, Deus pode transformar essas situações em oportunidades de bênção e crescimento. O quarto e mais dramático encontro de Jacó com o anjo ocorre à beira do rio Jaboque. Jacó, prestes a reencontrar Esaú, luta a noite toda com um homem que, posteriormente, é revelado como um anjo ou, em uma interpretação teológica mais profunda, uma manifestação de Deus. Esta luta é simbólica da batalha interna de Jacó, onde ele busca desesperadamente a bênção divina. Este evento culmina na transformação de Jacó, que recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó, o enganador, torna-se Israel, o pai de uma nação. A luta com o anjo representa a experiência humana de lutar com Deus em oração e vida, buscando uma bênção que, no final, não pode ser obtida sem uma transformação interior. Os encontros de Jacó com os anjos não são meras interações com seres celestiais, mas experiências transformadoras que moldaram sua identidade e destino. Cada encontro reflete um estágio de sua jornada espiritual, desde o fujão temeroso até o patriarca transformado. Assim como Jacó foi marcado fisicamente pela luta, todos nós somos marcados espiritualmente pelos encontros com o divino, que nos transformam e nos capacitam a cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e se tornou um líder-chave na igreja primitiva, pregando com grande fervor. Davi, rei de Israel, conhecido por derrotar Golias e por seus salmos. Apesar de seus pecados, ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Raabe. Que vivia em Jericó. Quando Josué enviou 2 espiões israelitas para explorar a cidade antes da invasão, Raabe os escondeu em sua casa, protegendo-os dos soldados do rei. Em troca, os espiões prometeram salvar Raabe e sua família quando os israelitas atacassem. Raabe demonstrou grande fé em Deus, reconhecendo seu poder e a inevitável vitória de Israel. Ela ajudou os espiões a escapar pela janela de sua casa que estava integrada às muralhas da cidade, descendo-os com uma corda. Eles instruíram Raabe a amarrar um cordão vermelho na janela, para que sua casa fosse poupada. Quando Jericó foi conquistada e suas muralhas ruíram, Josué ordenou que Raabe e sua família fossem salvos. Ela se juntou ao povo de Israel, casando-se com Salmão, e tornou-se uma ancestral de Boaz, Davi de Jesus. Os muros de Jericó são uma referência icônica na história bíblica, especificamente no livro de Josué.
De acordo com a narrativa, após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista da Terra Prometida. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, representava um grande obstáculo em seu caminho. Josué recebeu instruções divinas para marchar em torno das muralhas da cidade com seus homens durante 6 dias, tocando trombetas de chifres de carneiro. No 7º dia, após circularem a cidade 7 vezes, milagrosamente os muros de Jericó desabaram, permitindo a invasão e a vitória. Este evento simboliza a fé e a obediência dos israelitas a Deus. Das guerras na Bíblia, Josué foi o líder que sucedeu Moisés. Ele chegou ao posto de rei de Israel, indicado por Deus. Quais as características principais que levaram Josué a ser o escolhido? Josué era o neto do líder da tribo de Efraim. Ele foi o maior e mais assíduo aluno de Moisés. Foi nomeado comandante na guerra contra o povo de Amaleque, ainda no deserto. Durante toda a narrativa bíblica, Josué estava sendo preparado para a função suprema de rei de Israel e líder da nação. Ele liderou o povo na entrada, na conquista e na divisão da terra de Israel. Haviam 31 povos na terra de Israel e Josué era o responsável pela conquista de todos eles. Em cada uma das batalhas, ele usa uma estratégia diferente. Com exceção de uma única guerra, saiu vitorioso em todas as outras, tornando-se o maior general de toda a Bíblia. Maria Madalena, libertada de 7 demônios por Jesus, ela se tornou uma seguidora dedicada e a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus. Gideão, juiz de Israel que, apesar de suas dúvidas, liderou o povo contra os midianitas com a ajuda de Deus. Meu nome é Gideão, e esta é a minha história. Cresci durante o domínio do Império Midianita, que era um regime cruel e terrível. Eles sufocaram nosso povo com seu controle de ferro, deixando meu povo devastado e quebrado. No entanto, isso foi a nossa ruína. Meu povo havia pecado contra o Senhor de muitas maneiras diferentes. Como resultado, o Senhor nos entregou ao controle dos midianitas por 7 anos. Por causa da brutalidade dos midianitas, fomos forçados a construir castelos, cavernas e montanhas como esconderijos para nós mesmos, para que pudéssemos sobreviver. Sempre que os israelitas vendiam suas colheitas, invasores de Midian, Amaleque e do povo do Oriente atacavam nossa terra, acampando na terra e destruindo as colheitas. Eles deixavam meu povo sem nada para comer, levando todas as ovelhas, cabras, gado e jumentos. Essas hordas hostis, que chegavam com seus animais e tendas, eram densas como uma nuvem de gafanhotos. Eles chegavam em bandos de camelos que eram numerosos demais para contar. Eles permaneciam lá, até que a região fosse completamente saqueada. Os midianitas eram um povo do deserto, e dominavam meu povo por causa do uso eficaz de camelos. Por causa de seus erros, nosso trabalho era em vão. No final, todos os seus produtos e gado eram roubados depois de trabalharem duro para trazê-los à fruição. O pecado faz isso. Nos rouba do que trabalhamos arduamente para conquistar. Para enfrentar sua crise atual, Israel precisava de um lembrete. Então, um dia, um homem estranho veio e sentou-se sob a grande árvore em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Eu estava malhando trigo no fundo de um lagar para esconder o grão dos midianitas, quando o anjo do Senhor apareceu e disse: "Herói valente, o Senhor está contigo." Eu estava malhando trigo no lagar. Isso não era apenas desafiador, mas também embaraçoso. Tradicionalmente, o trigo era malhado em áreas abertas em colinas, onde a brisa era usada para separar o joio do grão. Não era prática típica malhar trigo em um lugar afundado, como um lagar. Esse era um lugar de privacidade. Eu não poderia fazer uma eira em um dia aberto e trazer o trilho ou a pisada por medo dos midianitas, que estavam acostumados a vir e levá-lo assim que fosse malhado. O homem misterioso falou dizendo: "O Senhor está contigo, homem valente." Essa era uma saudação estranha para mim. Não parecia que o Senhor estava comigo, e não parecia que eu era um homem valente. Onde está a valentia? Eu sou apenas um homem simples, vivendo uma vida muito comum. O homem até me encontrou em meu dever diário. Eu respondi:
Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? E onde estão todos os milagres que nossos antepassados nos contaram? Não disseram eles que o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Mesmo sabendo das incríveis obras que Deus havia feito no passado, eu não pude deixar de me perguntar por que não via essas mesmas obras maravilhosas no presente. Eu acreditava que o problema era com Deus. Não tinha Ele nos abandonado. Isso me incomodava. Israel estava nessa condição. Então, o estranho homem se virou para mim e disse: vá com a força que você tem e resgate Israel dos midianitas. Eu estou enviando você. Eu era apenas um homem comum, inseguro de minhas próprias habilidades. Não conseguia me ver como alguém que poderia fazer grandes coisas para o Senhor Deus. Eu me considerava insignificante, inseguro. Eu perguntei: mas como posso resgatar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor em toda a minha família. Então, o homem único disse-me: eu estarei com você, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Você pode acreditar nisso? Eu estava prestes a embarcar em uma jornada estranha, e minha jornada começaria com uma tarefa impossível. Este é um grande império, uma potência mundial, e eu deveria derrotá-los. Quem sou eu? Quem sou eu para enfrentar os poderosos midianitas? Poderia este ser um anjo do Senhor diante de mim? Como eu deveria saber? Eu o testarei com uma oferta. Não é errado eu pedir um sinal confirmando. Faz sentido. Se este é verdadeiramente o Senhor, ele deveria revelar isso para mim. Eu respondi a ele: se encontrei alguma graça aos seus olhos, mostre-me um sinal de que é você quem fala comigo. Por favor. Quando percebi que era o anjo do Senhor, gritei: ah, Senhor soberano, estou condenado. Vi o anjo do Senhor face a face. Este milagre do fogo, juntamente com os outros aspectos de toda essa experiência, me convenceram de que tudo isso era do Senhor. A aparência do anjo do Senhor foi completamente humana em seu caráter. Mas o Senhor respondeu: tudo bem, não tenha medo, você não morrerá. E fomos até a fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto do Monte More. O Senhor me disse: você tem muitos guerreiros com você. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, os israelitas se gabarão de terem se salvado por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo ou assustado, pode deixar este monte e ir para casa. Agora, isso era um grande teste para a minha fé. Meu exército de 32 mil homens já estava em desvantagem contra os 135 mil midianitas. Mesmo assim, Deus achava que seu exército era grande demais. Então, 22 mil homens foram para casa, restando apenas 10 mil que estavam dispostos a lutar. Eu fiquei com apenas 10 mil homens. A visão de um enorme exército inimigo fez muitos soldados israelitas temerem. A maioria dos homens estava realmente assustada. Agora as chances eram de 13 para 1. Mas o Senhor me disse: ainda há muitos. Leve-os à fonte, e eu os testarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando levei meus guerreiros à água, o Senhor me disse: divida os homens em 2 grupos. Em um grupo, coloque todos aqueles que apanharem água em suas mãos e a lamberem com suas línguas, como cães. No outro grupo, coloque todos aqueles que se ajoelham e bebem com suas bocas no riacho. Este parecia um teste peculiar. Talvez fosse porque aqueles que levavam a água em suas mãos e a levavam à boca eram melhores soldados, pois mantinham os olhos em seus arredores, mesmo ao beber. Apenas 300 dos homens beberam de suas mãos. Todos os outros se ajoelharam e beberam com suas bocas no riacho. Então o Senhor me disse: com estes 300 homens, eu o resgatarei e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Mesmo que agora com apenas 300 homens, agora o exército de Israel era menos de 1% do seu tamanho original, e a proporção era de 400 soldados midianitas para cada soldado israelita. Eu só podia confiar no Senhor Deus, pois não havia mais nada em que confiar. Agora estou aqui. O acampamento midianita estava no vale, logo abaixo de mim. Naquela noite o Senhor disse: levante-se,
desça ao acampamento midianita, pois eu lhe dei vitória sobre eles. Mas se você estiver com medo de atacar, desça ao acampamento com seu servo Pura. Ouça-o, e você ficará muito encorajado. Depois disso, você estará ansioso para atacar. Eu estava com medo, então levei meu servo e fui até a borda do acampamento inimigo. Agora estava no acampamento inimigo, ainda com medo. Os exércitos de Midian, Amaleque e o povo do Oriente haviam se estabelecido no vale como um enxame de gafanhotos. Seus camelos eram como grãos de areia na praia do mar, numerosos demais para contar. Eu me aproximei no momento exato em que um homem estava contando a seu companheiro um sonho que teve. O homem disse: eu tive esse sonho, e no meu sonho, um pão de cevada rolava para baixo, entrando no acampamento midianita. Ele atingiu uma tenda, virou-a e achatou-a. Seu companheiro respondeu: seu sonho só pode significar uma coisa. Deus deu a Gideão, filho de Joás, o israelita, a vitória sobre Midian e todos os seus aliados. Deus permitiu que eu visse uma grande confirmação de sua obra futura. Isso obviamente não foi coincidência e nem um golpe de sorte. Deus usou a situação para construir minha fé e funcionou muito bem. Não foi por acaso que o homem sonhou naquela noite, nem que contou a seu amigo naquele momento, nem que eu cheguei ao exato lugar onde ouvi o homem contando o sonho. Até meus inimigos estavam cheios de medo. Gideão está prestes a liderar os hebreus contra os midianitas. O exército dele é muito menor, mas a fé de Gideão e uma estratégia surpreendente serão decisivas nesse combate. Aqui no Fonte Harod, nós temos um dos cenários mais interessantes, mais famosos na vida do Gideão e talvez na vida do povo de Israel. Aqui o povo está preparando para a batalha contra os midianitas. Gideão, com a ordem de Deus, vai tocar as trombetas e vai chamar aqui 32 mil soldados dos filhos de Israel. Mas dos 32 mil soldados dos filhos de Israel, em frente temos 135 mil soldados midianitas, muito mais. Deus, através de Gideão, manda uma mensagem. E Gideão fala para os soldados: quem não quer estar aqui, quem tem um motivo de não estar aqui, está com medo, tem alguma coisa em casa, não vai. Dos 32 mil, ficamos com 10 mil só. Os outros foram para casa. Gideão escolheu 10 mil, mas não é o final. Assim, 22 mil de seus homens voltam para casa. Ficam 10 mil guerreiros para lutar contra 135 mil do exército midianita. Deus pede uma seleção ainda mais rigorosa dos homens. A fonte de Harod é o local mais emblemático da jornada de Gideão. Foi bem aqui no norte de Israel que Gideão trouxe homens de guerra para prová-los. Um gesto simples como esse mudou completamente a história de Israel. A Bíblia nos fala em detalhes que Gideão levou os 10 mil soldados para o fonte de Gideão e falou para eles: bebem água. É muito calor aqui, como hoje também, 3.000 anos atrás. Mas essa fonte de vida é também um lugar de perigo. Então, um soldado que é esperto sabe que quando ele está bebendo a água, ele tem que ficar esperto. Uma mão na arma, a outra mão pegando a água e sempre olhando para os lados, vendo se está chegando o inimigo, se tem um perigo. Só 300 beberam a água dessa forma. E os outros que lamberam a água como o cachorro, diz a Bíblia, eles não estão feitos para essa missão. Eles não são soldados que ele quer nessa missão. É hora da luta. Gideão divide os 300 homens em 3 companhias. Cada um dos 300 prepara um fogo dentro de um vaso. Ou seja, que você não pode ver o fogo até que abriu o vaso.
de cerâmica. Eles vão com esse vaso em uma mão e na outra mão trombetas. Eles vão até o acampamento dos midianitas à noite, onde os midianitas não estão esperando eles. Por volta da meia-noite, eles se juntam em volta do acampamento do inimigo. As batalhas normalmente estão de dia. Eles cercam o acampamento, só 300 deles. Os midianitas, mais que 130 mil. E quando ele dá a ordem, que a ordem é: estamos aqui no nome do Deus e nosso comandante Gideão, quando ele dá a ordem, todos quebram aquela cerâmica, aquela tampa de cerâmica, e a fogo faz uma luz enorme ao redor do acampamento dos midianitas e começam a tocar as trombetas. Todos, ao mesmo tempo, gritam: Espada do Senhor e de Gideão. Os milhares de soldados inimigos ficam confusos. Na Bíblia, Deus frequentemente escolhe pessoas imperfeitas e com pecados para cumprir seus propósitos. Aqui estão algumas razões pelas quais Deus pode escolher pessoas com pecados para serem seus missionários. Transformação e testemunho. A transformação de uma vida pecaminosa em uma vida dedicada a Deus é um poderoso testemunho de sua graça e poder. A história de Paulo é um exemplo claro disso. Humildade e dependência. Pessoas que reconhecem seus próprios pecados tendem a ser mais humildes e dependentes de Deus, sabendo que precisam da ajuda divina para cumprir sua missão. Identificação com outros. Missionários com um passado de pecados podem se identificar melhor com aqueles a quem estão tentando alcançar, entendendo suas lutas e oferecendo esperança de mudança. Graça e perdão. A escolha de pecadores para missões destaca a mensagem central do cristianismo. A graça e o perdão de Deus estão disponíveis para todos, independentemente do passado. Esses pontos mostram que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para cumprir seus propósitos e espalhar sua mensagem de amor e redenção.